Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o comentarista José Eduardo Cardoso. Vamos ao primeiro tema de hoje. O Congresso Nacional impôs uma nova derrota ao governo e rejeitou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. No Senado, o placar foi de 49 votos a favor da derrubada e 24 contra. Na Câmara, o veto foi derrubado por 318 votos a 144, com 5 abstenções. O texto, vamos lembrar, mira beneficiar condenados pelos atos do 8 de janeiro e pela trama golpista, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta estabelece critérios e define percentuais mínimos para o cumprimento da pena e a progressão de regime. Agora, o texto será promulgado e vai virar lei. Essa foi a segunda derrota importante do governo em uma semana. O Senado também rejeitou a indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. O advogado-geral da União recebeu 42 votos contrários e 34 favoráveis no plenário. O Senado não rejeitava uma indicação presidencial desde 1894. Vamos então ao debate. Muito bem-vindos. Boa noite. Ana Amélia Lemos, essas derrotas ao governo, ao presidente Lula, expõem colapso ou são pontuais? Olha, Juliana, boa noite a você, boa noite ao José Eduardo Cardoso, boa noite aos telespectadores que acompanham o Grande Debate. Essas duas grandes históricas derrotas para o presidente Lula, que se envolveu pessoalmente na articulação com o Congresso, dada as fragilidades da sua equipe, que tem a responsabilidade desse trabalho, essas duas derrotas foram realmente espantosas num ano em que ele disputa o 4º mandato presidencial. Em compensação, o grande vitorioso nesse processo, tanto ontem quanto hoje, foi relativo à vitória do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, do Amapá. E por que digo que foi vitória dele? Porque Alcolumbre havia solicitado ao presidente uma indicação com apoio de vários senadores do nome do senador Rodrigo Pacheco para o lugar vago pela saída antecipada do ministro Roberto Barroso. Ele foi negado. Lula preferiu o advogado-geral da União, Jorge Messias. Além disso, um dos projetos mais relevantes, não apenas para o Amapá, mas para o país também, é a exploração de petróleo e gás na margem equatorial, a Foz do Amazonas, que beneficia diretamente o Amapá, estado do senador Davi Alcolumbre. Um projeto extraordinariamente relevante para o país em relação à questão da exploração do petróleo, especialmente agora, à luz da guerra no Oriente Médio. Também, de novo, um embate com as áreas ambientais do governo, liderados pela ministra Marina Silva. Embora o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, tenha dado integral apoio a esse projeto e a Petrobras, uma das maiores petroleiras do mundo, tenha trabalhado intensamente em relação a tirar do papel esse projeto ambicioso, considerando que essa região é uma região riquíssima em recursos de petróleo, considerando o caso da Venezuela, o caso do Suriname e da Guiana, que tem na exploração do petróleo e gás uma grande fonte de renda. Pois o Amapá seria, certamente, o maior beneficiado com os royalties decorrentes da exploração do petróleo. Também, nesse caso, Davi Alcolumbre sofreu embates com a área do governo. Agora, se o presidente Lula decidir retaliar o Congresso, retaliar principalmente os aliados do presidente Davi Alcolumbre, certamente poderá depois vir o troco. Não pode agora, como se diz no popular aqui no interior, não deve cutucar onça com vara curta, minha cara Juliana. Cardoso, bem-vindo, boa noite. Essas derrotas do presidente Lula, do governo, expõem um colapso ou são pontuais? Olá, Juliana. Olá, Ana Amélia. Indiscutivelmente, a meu ver, foram duas derrotas bastante doloridas. No que diz respeito a Jorge Messias, ela é dolorida porque Jorge Messias é uma pessoa indiscutivelmente capacitada, uma pessoa que tem uma vida anterior marcada pela probidade, tem uma titulação
acadêmica que o recomenda para o cargo, tem um desempenho administrativo enobrecedor. Então, portanto, é muito dolorido ver um candidato da envergadura de Jorge Messias ser rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas seguramente não foi rejeitado pela falta de condições dele. Isso é evidente. Tratou-se de uma disputa política, de uma guerra política da qual Jorge Messias foi o bode expiatório. Ele não pode ser culpado de absolutamente nada neste caso. E a segunda derrota, uma derrota democrática. Nós temos uma situação em que a legislação estabelece penas duras para quem conspira contra dois valores civilizatórios fundamentais, que são o Estado de Direito e a democracia. Seria necessário conservar estas sanções para exemplo, para a história. O fato do Congresso ter colocado essa questão abre duas discussões. A primeira delas, relativamente a que exemplo estamos dando. Nós podemos, então, reduzir as penas assim, sempre que efetivamente nós queiramos, quando após o mesmo Congresso que a estabeleceu, agora quer rever porque não gostou de resultados judiciais ou quer fazer algum tipo de composição política. Segunda discussão, é evidente a inconstitucionalidade desse projeto em alguns aspectos. A inconstitucionalidade formal, porque ele deveria ter voltado à Câmara depois de alterado pelo Senado e não voltou. Isso é insanável. Por outro lado, também há aspectos que, quando eu individualizo situações só para certos condenados, isto fere o chamado princípio da impessoalidade, que deve governar, inclusive, as próprias leis, no meu modo de entender. E por essa e por outras ocasiões, o Supremo vai ser chamado a decidir. E aí nós vamos ter o prolongamento da crise. O que o Supremo vai fazer? Ele vai deixar de fazer o seu papel, que é de guardião da Constituição? Eu gostaria que não deixasse. Mas isso vai abrir uma crise entre o Congresso Nacional e o Supremo num momento bastante conturbado. Em síntese, duas derrotas doloridas. Só que eu não atribuo ao governo esse tipo de situação. O sistema brasileiro, especialmente depois da queda de Dilma Rousseff, gerou uma tal fragilidade para o Poder Executivo que o presidente tem duas alternativas. Ou ele corre o risco de grandes derrotas, quando se expõe a governar como comanda a Constituição, ou ele entrega a chave das decisões para o Congresso Nacional, se curva ao Congresso Nacional, como fez Jair Bolsonaro, e fica fazendo um monte de parangolés retóricos, colocando os valores e os costumes, e deixa que o governo, de fato, fique na mão do Congresso Nacional. Presidente ou presidenta que pretenda governar o país, exercendo a sua competência, tem sérias dificuldades de governabilidade do Brasil hoje, especialmente depois das situações do orçamento impositivo e de outras realidades que foram colocadas. A fragilidade do Poder Executivo no Brasil exige urgentemente uma reforma política que recalibre os poderes e que dê realmente aos poderes a possibilidade de exercerem na sua plenitude as suas competências. Não é de hoje que eu digo isso. Há uns meses atrás eu dei uma entrevista dizendo que o Brasil caminhava para a ingovernabilidade. E até algumas pessoas diziam, não, você está criticando o governo. Não estou, é o contrário. Você pode colocar o maior dos santos, dos mágicos, como presidente da República, que ele vai ter problema se ele quiser governar. O que fez o presidente Lula? Indicou alguém que ele entendia como adequado para a Suprema Corte. A pessoa adequada teria os requisitos? Sim, mas o Senado rejeitou porque queria fazer uma composição política e fez, como eu disse, outras composições políticas que nós sabemos. E também em relação ao resto, como é que fica? Vai reduzir a pena daqueles que violentaram a democracia quando esse mesmo Congresso aprovou a lei que efetivamente se impunha ao caso? Não, porque também fez negociações para que as coisas fossem feitas. É muito ruim esse quadro. Ou fazemos uma reforma política, ou o Brasil tenderá cada vez mais à ingovernabilidade. A culpa não é do presidente Lula nem do seu governo. A culpa é de um sistema que, diante daquilo que aconteceu na história, tornou governar o Brasil uma missão quase impossível. Ana Amélia concorda com esse cenário colocado por Cardoso e mais, o governo consegue melhorar essa articulação nesse cenário, em um ano eleitoral? Juliana, é claro que nós estamos vivendo, talvez, uma das mais agudas crises institucionais que a história recente do Brasil já viveu. É um embate entre os três poderes que são a base da democracia. Não há mais equipotência de poderes, como classificava o saudoso Marco Maciel. O equilíbrio desses poderes não existe mais. Então, há uma disputa muito grande e uma atenção maior de uma crítica, eu diria, feroz, justificável ao Supremo Tribunal Federal.
O Jorge Messias, concordo com o Cardoso, ele não foi rejeitado pelas suas qualidades ou virtudes. Ele foi rejeitado para um recado ao Supremo Tribunal Federal e também ao presidente da República. Então, ele pagou um preço muito caro, porque saiu visivelmente lá, pessoalmente, eu diria, sentido com essa situação de ficar seu nome marcado na história como o primeiro nome indicado que foi rejeitado pelo Senado Federal. E essa debilidade institucional cria problemas sérios. Agora mesmo, nesse caso rumoroso do Master, ampliou a crise institucional na relação dos poderes. E na medida que o Congresso passa a ter um poder sobre a gestão do orçamento da União, que é a maior parte, a fatia maior, as emendas parlamentares se tornaram um jogo, uma troca de voto, apoio, voto, e isso desvirtua o princípio da governabilidade, da governança e da boa gestão e da boa aplicação do recurso público no Brasil. Então, você tem recurso mal aplicado, e aí se permite também desvios que a cada hora, a cada minuto você está vendo. Então, esse desequilíbrio que está acontecendo entre as instituições, e o Congresso Nacional aproveita para surfar nesse momento, porque as redes sociais estão dando espaço para aqueles insiders da política, aqueles que estão mais compromissados, ou seja, com o agravamento da crise, do que propriamente com a discussão dos debates dos grandes desafios nacionais que estão relacionados ao problema da educação, ao problema da segurança pública, ao problema da saúde pública, de uma logística deficiente que encarece a produção brasileira, a situações muito pontuais, e delas nós não estamos falando. Nós estamos com uma logística de transportes obsoleta, a questão de armazenagem para o setor agropecuário e assim por diante. E o governo concentrado politicamente. Se ele ter a capacidade agora de se organizar, porque ele tem na mão uma emenda que ele apresentou, um projeto em regime de urgência, que é a redução da jornada 6x1, que já debatemos aqui no grande debate. E esse tema vai demandar uma habilidade muito maior e redobrada do Poder Executivo para convencer os congressistas a votarem a essa matéria, porque ela é crucial do ponto de vista do interesse eleitoral do governo. Então, esse choque está acontecendo, e mais, o governo nunca, nos últimos tempos, Juliana, enfrentou uma oposição tão organizada nas duas casas, que agora está vendo isso. Então, na contramão do governo, que não conseguiu organizar a sua representação e a sua articulação política, por outro lado, a oposição está nadando de braçada nesse cenário político dentro do Congresso Nacional, em votações, como aconteceu ontem no Senado e como aconteceu hoje na questão da dosimetria da derrubada dos vetos. Mais ainda, no caso dos vetos, o voto é aberto, mas no caso da escolha do ministro é voto secreto. E um voto secreto sempre permite alguma traiçãozinha. Cardoso, ainda é possível melhorar essa articulação, restabelecer um diálogo entre executivo e legislativo? Veja, eu discordo parcialmente numa questão analítica da minha querida amiga Ana Amélia. Eu acho que a oposição está organizada assim como esteve em outros momentos. Eu vivi um governo que teve impeachment de Dilma Rousseff. E por que ela teve impeachment? Vamos lembrar o que aconteceu. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isto é fato notório, disse claramente ao governo: se o Partido dos Trabalhadores não votar na minha absolvição no Conselho de Ética, eu vou abrir o processo de impeachment. Bastou que o Partido dos Trabalhadores, sob orientação do então presidente Rui Falcão, votasse a favor, Eduardo Cunha, em intervalo de 5 minutos, foi e deu uma coletiva, está aberto o processo de impeachment. O que nós tínhamos ali? A oposição, mas o grupo que não queria a investigação da Lava Jato se uniram e formaram maioria. O governo se desestabilizou e, a partir de então, tudo isto regado a uma crise econômica propiciada do problema dos commodities, gerou ao impeachment, a meu ver, sem crime de responsabilidade algum por parte da presidente da República. Isso já mostrava uma situação bastante perversa, em que o instrumento do impeachment era utilizado com uma retórica política que não servia àquilo que a Constituição estabelecia para entender interesses dos mais diversos. De um lado, os que não queriam a investigação da Lava Jato, e de outro lado, os que queriam, sem as urnas, chegar ao poder. O que acontece agora? Tem uma analogia. O presidente da República cumpriu o seu papel de mandar um ministro para a Suprema Corte.
No momento em que eu tenho um grande escândalo do Master, que está sendo investigado corretamente pela Polícia Federal. Isto desagrada setores que estarão sendo atingidos efetivamente por essas investigações. De outro lado, eu tenho uma crise com o Supremo Tribunal Federal por algumas situações em que está hoje ele passando, mas também pelas suas virtudes, por ter condenado pessoas que tentaram fazer um golpe de Estado no Brasil. O que acontece? Nesse molho dessas situações, há uma negociação política, não sei em que termos, mas a verdade é que a CPI do Master me parece que foi enterrada, mas subitamente se forma uma maioria para derrubar-se Jorge Messias e para, ao mesmo tempo, derrubar-se o veto que o presidente da República tinha dado em relação àquela situação punitiva dos golpistas de 8 de janeiro. Ou seja, o Congresso Nacional reage mais uma vez às investigações, o Congresso Nacional reage mais uma vez a uma situação que considero inaceitável e antidemocrática, e acaba determinando uma instabilidade. Isto aconteceu no governo Dilma, isto acontece no governo Lula, e eu quero fazer uma profecia trágica. Acontecerá em qualquer governo que ouse governar sem se submeter de joelhos ao Congresso Nacional, como fez Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro entregou a chave das decisões políticas para o Congresso. Ele estava à beira do impeachment, diante das trapalhadas que tinha feito na pandemia. Ele sabia disso. E naquele momento eu ouvi um grande líder que hoje é alinhado profundamente com o Jair Bolsonaro. Quando eu lhe perguntei o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro, ele me disse: ou se submete ou cai. Ele se submeteu e não caiu. Ao contrário de Dilma Rousseff, que não se submeteu e caiu, Jair Bolsonaro se submeteu e não caiu. Lula, nesse momento, passa pela mesma instabilidade daqueles que querem governar, daqueles que foram eleitos pelo povo para exercer um programa de governo, para exercer com autonomia aquilo que a Constituição lhe determina. Quem fizer isto no Brasil sofre, até que façamos uma reforma política que reequacione a nossa institucionalidade.